Fala pessoal, quando se fala de marketing digital, o e-mail marketing ainda é uma das ferramentas mais poderosas. O esforço feito por empresas especializadas é imenso para coletar o maior número de e-mails possíveis para colocar em prática suas campanhas e funil de vendas. Nesse vídeo iremos ver como a LGPD vai impactar no e-mail marketing. E será que isso significa o fim de uma era? Bom, pessoal, a gente sabe como o marketing digital tenta atrair seus clientes, tenta atrair seus consumidores por meio de plataformas, redes sociais, plataformas muito conhecidas como, por exemplo, o YouTube. E toda a ideia desse contexto é levar você dessas redes sociais, dessas grandes plataformas de busca também, para a página de vendas dessas empresas. E quando elas conseguem levar o consumidor até essas páginas de venda, uma das maiores estratégias é a captura do seu e-mail e muitas vezes ela utiliza para isso algumas iscas digitais, que é do interesse do consumidor, que entrega algum tipo de valor para o consumidor. Pois bem, mas por que o e-mail? Eu não sou um especialista em marketing digital definitivamente, mas eu conheço bastante de algumas técnicas e eu vou explicar para vocês por que o e-mail é tão importante para as agências de publicidade. O e-mail trata-se de um maior ativo, o maior bem que uma empresa de publicidade hoje pode ter. Nos tempos atuais, Futuramente talvez a gente tenha outros mecanismos, mas ainda hoje o e-mail é esse ativo, é o principal ativo. Ele estabelece uma conexão direta com o seu consumidor e o mais interessante, sem custo algum. E ainda tem um ponto que pode ser acrescido a isso. Não está vinculado a nenhuma política dessas plataformas, das redes sociais, dos grandes canais como o YouTube. Ou seja, você tem um relacionamento direto e você pode usar as suas estratégias para convencer esse consumidor na frequência que você quiser enviar esses e-mails, com as políticas que você entender que estrategicamente vão beneficiar o seu negócio, independente das regras de grandes plataformas. Mas por que eu estou falando disso? Então significa que quanto maior a sua base, muito maior vai ser também a sua chance de conversão. Concorda comigo? Bom, mas a gente sabe que não é assim, A forma como você coletou esses e-mails tem impacto direto, sim, na sua conversão de vendas. Isso significa que uma base gigante de e-mail não está vinculado diretamente a uma conversão maior. Mas sim, uma base talvez menor, mas com muito mais engajamento, pode sim ter uma conversão muito alta quando a gente fala de e-mail marketing. Então uma base menor, mas muito engajada e principalmente todo o processo foi feito de forma transparente, onde aquele consumidor forneceu o seu e-mail, mas sabe que trata-se também de um conceito de campanha publicitária ou um funil de venda, isso pode engajar muito mais a sua base e aumentar suas conversões no final do processo. E aí que está o pulo, porque a LGPD vai exigir de você, sim, toda essa transparência no processo da coleta de informações dos seus consumidores. E aí fica a grande pergunta, será que a minha campanha de marketing, então, eu vou gastar com essa campanha de marketing e vou ter agora uma base de leads menor do que eu tinha anteriormente por causa dessas exigências? A resposta talvez seja sim, depende, lógico, da sua estratégia e mecanismo aí, e criatividade em todo esse processo. Mas alguns casos acontecidos no território europeu, onde já tem a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, a GDPR, a gente viu que em empresas de marketing teve-se uma pequena redução, mas um engajamento muito maior dos clientes que estão dispostos a oferecer seus dados pessoais para campanhas publicitárias. Então, depois dessa contextualização, vamos entender como a Lei Geral de Proteção de Dados vai exigir de você essa adequação nos processos de marketing digital e de e-mail marketing. Quando a gente fala de enquadramento em base legal desse tipo de atividade, a gente tem 10 possibilidades que a Lei Geral de Proteção de Dados oferece. A gente já falou um pouquinho disso em outros vídeos aqui. Bom, das 10 possibilidades, 2 são bastante aderentes a esse tipo de ação, que é a hipótese de coleta de dados por meio do consentimento do usuário, o titular de dados, ou pelo legítimo interesse da empresa. A gente vai entender um pouquinho disso, mas nesse vídeo, principalmente, eu vou estar falando sobre o processo de consentimento. É importante destacar que esse processo do enquadramento nas bases legais é uma linha tênue quando a gente está falando do marketing digital. Em qual base legal é mais adequado o enquadramento das minhas atividades? Bom, pessoal, isso tem que ser feito caso a caso por um especialista. Então, reforçando, nesse vídeo a gente vai falar do mecanismo, da base legal, do consentimento para esse tipo de atividade de e-mail marketing.
Então vamos ver o que a LGPD fala sobre o consentimento, como ela define consentimento? Vamos no texto de lei que fica muito mais claro. Afinal, eu não quero mudar nenhuma palavra, nenhuma vírgula sobre essa definição. Então vamos lá. O consentimento é a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular de dados concorda com o tratamento dos seus dados pessoais para uma finalidade específica. Bom, pessoal, a definição é clara e simples e direta, mas isso muda completamente as regras do jogo quando a gente fala de marketing digital e de e-mail marketing. Nesse vídeo eu não vou conseguir abordar todas as nuances relacionadas ao consentimento aplicado ao marketing digital, ao e-mail marketing. Então eu vou usar uma espécie de uma lista de dicas aí que você pode utilizar quando você estiver propondo as suas ações. O consentimento exige gestão. Você tem que fazer a gestão do consentimento ao longo do processo, desde a coleta, o tratamento e também lá no final os mecanismos de saída ou término de tratamento de dados. Ou seja, o consentimento dá um trabalhinho maior. Você adotar o consentimento como base legal, sim, vai te dar um trabalho maior na hora de colocar isso em prática. Bom, então a empresa vai ter que ter mecanismos de opt-in, então a entrada já é muito importante, ali o usuário tem que estar muito claro para ele qual é a finalidade, a adequação, a necessidade daquele tratamento de dados, o propósito daquele tratamento de dados. E também tem que lembrar lá no final, ou durante o período de gestão desses dados, que ele tem que ter a opção de opt-out também, ele pode sair, ele pode revogar também o consentimento. Esses processos demandam sim um tratamento especial, vinculado a necessidades exigidas pelo consentimento, segundo a Lei Geral de Proteção de Dados. Então vamos para a lista de algumas dicas aí que eu separei para vocês para esse contexto, tá? O primeiro ponto é um ponto mais importante, eu considero um dos pontos mais importantes, é que esse consentimento tem que ser explícito. Ou seja, o usuário tem que ter certeza do que ele está dando consentimento ali. Então não dá para você misturar as coisas. Então, por exemplo, tem uma prática muito comum, é que você oferta lá uma newsletter para esse usuário, onde ele coloca o e-mail dele para receber notícias e de repente você usa esse e-mail para uma campanha publicitária, uma campanha de e-mail marketing junto a esse titular de dados. Hoje a Lei Geral de Proteção de Dados não permite esse tipo de ação mais. Uma segunda dica muito importante é você separar os termos de consentimento para o tratamento de dados dos outros termos que existem dentro do seu site ou políticas. Então, por exemplo, você separa isso de políticas de uso, de políticas de privacidade, de política de uso de cookies. Então a gente tem que deixar separado, isso é uma outra coisa, tá? Então o consentimento tem que estar explícito dali, tem muito claro e separado dessas outras cláusulas. Não pode estar lá perdido dentro de um desses documentos como você vai tratar e por que você está tratando. Não, ele tem que ser explícito. Bom, pessoal, seguindo essa linha, a terceira dica importante aqui, então você deixar explícito, com um botão mesmo, de sim, eu aceito as condições de consentimento ou não, muito obrigado. Essas duas opções podem ser usadas estrategicamente aí dentro do seu processo de captura do consentimento. Então imagine o seguinte cenário, você já deixa pré-marcado sim, ou você já deixa pré-marcado o não. Ou ainda, você pode não deixar pré-marcado nenhum dos itens. Qual desses você pode fazer segundo a Lei Geral de Proteção de Dados e qual você não pode? Bom, pessoal, das hipóteses anteriores, a única que você não pode fazer é deixar o sim pré-marcado. A gente sabe que o usuário é preguiçoso e a lei deixa bem claro, tem que ter um consentimento explícito e inequívoco desse usuário. Ou seja, ele tem que oferecer o consentimento. Quem tem que colocar no sim é ele. Particularmente, eu gosto muito de uma das opções, bastante, que é aquela que não tem nenhuma marcação. Essa que não tem nenhuma marcação faz o usuário pensar sobre aquilo. E quando ele pensa sobre aquilo e coloca sim, ele está confirmando o seu consentimento em relação ao tratamento de dados, ou seja, a sua campanha publicitária. A quarta dica aqui é você oferecer para o seu usuário um mecanismo de revogação desse consentimento ou simplesmente de cancelamento dessa campanha publicitária. A gente tem que ter essa opção explícita, então qualquer e-mail que você enviar, lá no final do e-mail ou num ponto estratégico que você achar, mas tem que ficar claro e aparente esse cancelamento ou a revogação desse consentimento. Uma quinta dica importante também, ainda lá na fase de captura, é você sempre deixar um link com um detalhamento total desse consentimento. A gente pode ter textos mais
robustos nesse detalhamento, mas é importante esse oferecimento desse link. Lembra, é claro que o usuário tem que ter clareza ali naquele texto menor, onde informa o que vai ser tratado, sobre o objetivo, a finalidade daquele tratamento de dados. Bom, pessoal, então minha sexta dica aqui, última, tá? É você levar em consideração a possibilidade da dupla confirmação do consentimento. Como que funciona a dupla confirmação do consentimento? Uma vez que ele chegou ali no seu site de entrada e deu sim, eu concordo, ele recebe um e-mail e nesse e-mail novamente tem a confirmação do consentimento ali com ele clicando de novo num link. Aí você pode falar, puxa vida, isso aí vai empacar meu processo. Pessoal, na Lei Geral de Proteção de Dados, não vou falar um pouco disso nesse vídeo, mas depois a gente pode falar em outros vídeos, tá? Quando a gente fala de consentimento, fica por conta do controlador, ou seja, da sua empresa, confirmar que aquele consentimento foi realmente concedido pelo seu titular de dados. Como que você vai fazer isso? Quando você vincula com um duplo consentimento, esse problema está resolvido. Uma outra vantagem do duplo consentimento é você eliminar da sua base de dados e-mails que são e-mails fakes, né? Então você coloca, coloca o seu e-mail aqui para ter acesso a tal conteúdo. E aí o cara coloca qualquer coisa ali, não é um e-mail verdadeiro, tá? E aí se você não tem como confirmar isso, ele tem acesso ao material e você tem um e-mail fake na sua base, sujando a sua base de dados aí. Com o duplo consentimento, isso não vai ter mais problema. Você tem a confirmação daquele e-mail, aquele titular existe. E outra coisa importante, pessoal, que eu acho muito legal do duplo consentimento. Quando ele tem a ação de dar o segundo consentimento, é porque ele quer muito aquilo. Ou seja, você já refinou a sua base, tem uma base de dados ali com pessoas que realmente têm interesse naquele conteúdo que você está oferecendo. Bom, pessoal, com certeza os cuidados não são só esses nesse processo quando a gente adota o consentimento para o tratamento de dados de titulares, tá? Ou dos seus consumidores, né? Então a gente sabe que isso pode se estender bastante. Se você tem alguma dúvida, deixa aí no comentário, nas descrições dos nossos vídeos, tá? Que eu tenho todo o prazer de responder para vocês. Bom, especificamente sobre essa área de marketing digital, isso aqui é só o comecinho da história. Tem muitos outros assuntos que a gente pode tratar aqui nesse canal sobre essa área. Eu vou dar alguns exemplos para você. Então imagine uma base de leads que você acumulou ao longo do tempo, mas não teve consentimento para isso. Imagine campanhas de remarketing. Imagine quando você capturou um tipo de e-mail e aí você quer usar para outras campanhas de marketing. Posso ou não posso fazer isso? Os assuntos são muitos, né? E isso que a gente não falou ainda dos cookies, a gente não falou ainda dos pixels usados pelo Facebook, a gente não falou ainda da ideia do legítimo interesse no processamento de dados, no tratamento de dados para esses fins. Então se você quer que eu fale um pouco mais de qualquer um desses temas que eu citei anteriormente, deixe no comentário, porque aí eu vou dar prioridade para gravar esse vídeo para você. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo que mostra qual é o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados dentro de campanhas de e-mail marketing. A gente falou um pouco aqui, o assunto é extenso, como vocês viram. Quem acompanhou comigo até agora sabe o quanto isso pode ser extenso, se desmembrar em outros vídeos que pode ter aqui no canal. Então, se você gostou desse vídeo, achou importante e quer que eu continue gravando conteúdos como esse, uma forte forma de você incentivar é você deixando aquele like esperto aqui nesse vídeo, fazendo comentários e principalmente se inscrevendo no canal. Muito obrigado, pessoal. Vamos até o nosso próximo encontro.